Nesta aula vamos estudar os princípios fundamentais da atenção. Esta talvez seja a aula mais importante do nosso curso sobre o fenômeno da atenção. Portanto, muita atenção nesta aula, tá? Então, os princípios fundamentais da atenção. A atenção se baseia em uma série de princípios da maior importância que damos a seguir. Primeiro, concentração. Normalmente, em cada momento, nossa atenção se ocupa com um só fenômeno, uma só ideia. É a chamada lei da concentração. A cada instante, a atenção tende a se concentrar inteiramente sobre dado objeto. Tende a ser um monoideísmo. Alguns psicólogos lhe dão o nome de lei da indivisibilidade, dizendo: a atenção é indivisível. É impossível fixar a atenção em mais de um objeto de cada vez. Vide nótula 13. Vamos ver a nótula 13. Chupar cana e assobiar. Como sentencia o velho provérbio, é impossível chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Tá? Então, voltamos aqui ao nosso texto principal. No entanto, não existe propriamente uma lei de indivisibilidade, visto que se consegue dividir a atenção entre dois objetos ao mesmo tempo, embora com esforço e dificuldade. A este último fenômeno chamamos distribuição ou discriminação da atenção. Atenção focal e franjal. Completando o anterior, o nosso tópico anterior, existe o princípio da atenção focal, que o psicólogo William James vulgarizou. Embora a atenção seja uma concentração do espírito sobre determinado objeto, sempre resta uma zona de atenção marginal. Exemplo, estou prestando atenção neste trabalho que agora escrevo, mas apesar disso estou ouvindo ao longe o ruído de um avião. O trabalho ocupa o foco da minha atenção. O ruído do motor está na zona franjal ou marginal da mesma. Ok? Então é o nosso caso. Nós estamos estudando essa aula, mas ao mesmo tempo, né, estamos prestando atenção num ruído, num outro objeto, né? Coisa igual sucede com a percepção de todos os fenômenos. Concentro a atenção no aluno que está em frente a mim. Ele passa a ocupar o foco da minha atenção. Apesar disso, distingo os rapazes ao lado desse aluno, os quais ocupam assim a zona franjal da minha atenção. E vejo vagamente a forma da sala, as cores das paredes, bem como ouço indistintamente a voz do professor na sala ao lado. Esses outros fenômenos também ocupam as zonas marginais da minha atenção, que é a nossa figura 27, tá? Vamos ver a nossa figura 27. Essa figura aqui, cara, tá? Nós temos a franja, foco, franja, tá? Franja tá aqui na borda, né? E o foco tá no centro, a árvore, né? Então, vamos ver o que o texto diz aqui, figura 27. Atenção focal e franjal. Concentrando sua atenção visual bem em frente, a moça consegue perceber bem todo o panorama limitado pelo triângulo AD, CB e AB. Tá? É a zona de atenção focal. No entanto, ela ainda consegue ver vagamente o morro, o sol, a praia e o barco, objetos que estão fora da linha AD e da linha BC. Essa percepção vaga fica contido na zona franjal da atenção. Então nós olhamos e
estudamos a figura 27, né? Para entender o que é atenção focal e franjal. 3. Olhar sem ver. Fenômenos da mesma natureza ocorrem ainda quando olhamos para um objeto, sem, no entanto, vê-lo. Isso significa que ele não estava ocupando o foco da nossa consciência. Às vezes um amigo nos encontra e diz: então, você ontem me viu na rua e não falou comigo, hein? Nós garantimos que não o enxergamos. Que fenômeno é esse? É que nós estávamos olhando para o amigo, mas não o estávamos vendo, porque sua imagem não estava ocupando o foco da nossa atenção. Assim como podemos olhar sem ver, também podemos estudar sem ouvir. Os sons ferem o nosso tímpano e chegam à consciência, mas não os distinguimos porque eles não estão, no momento, ocupando o foco da nossa atenção. O mesmo fenômeno pode ocorrer a respeito de todos os nossos sentidos. Agora vamos verificar o item 4, que é o isolamento e a atenção. É ainda pelas razões expostas que procuramos isolar-nos quando precisamos estudar ou resolver um problema sério. É que, normalmente, os estímulos ou excitantes nos solicitam de todos os lados, impedindo nossa atenção de fixar-se num só objeto. Quando nos isolamos, conseguimos diminuir muito os excitantes que ocupam a margem ou franja de nossa atenção, e com isso podemos concentrá-la ainda num só ponto focal, ok? Então, o isolamento e a atenção, né? Diminui o isolamento e a atenção, eles diminuem a margem ou a franja, né? Então a gente consegue prestar mais atenção com mais facilidade. 5. Poder analítico. Consequência do monoideísmo acima examinado é o princípio analítico da atenção. Não podemos prestar atenção por muito tempo seguido a um objeto por inteiro, a um fato no seu conjunto. Embora nossa consciência aprenda sempre sínteses, isto é, seja estruturalista, globalizadora, nossa atenção é um aparelho de análise. No todo o aprendido pela consciência, a atenção automaticamente se dirige para o detalhe. Exemplo: nossa consciência registra um panorama no horizonte, e logo nossa atenção analisa este panorama, toma um detalhe, depois outro e ainda outro, tá? Então a gente pode focar um panorama no horizonte, e dentro desse panorama a gente começa a analisar um detalhe, depois toma outro, né? Então esse aí é o poder analítico, né? A nossa mente é capaz de sintetizar, né? É um aparelho de síntese. Intermitência. Item 6. Também chamada lei do ritmo, nossa atenção não se pode exercer seguidamente sobre um mesmo assunto. A um período de atenção segue-se um período de distração, ou seja, nossa atenção muda de objeto. Exemplo: estou resolvendo um sério problema algébrico. De tempos em tempos sinto necessidade absoluta de levantar os olhos, de contemplar o que se passa na rua ou de prestar atenção à música que o rádio está transmitindo. O ritmo é proporcional à atenção. Quanto mais tempo consigo concentrar minha atenção, tanto mais preciso pensar em outra coisa no momento seguinte. Se me concentro durante 10 minutos, necessito de 1 minuto de atenção em outra coisa. Mas se durar 2 horas que me dedico a um estudo, preciso pensar um outro assunto pelo menos uns 15 minutos. Isso aí é porque que a gente tem um intervalo, né, nas aulas, né? O psicólogo Chadwick
estabeleceu através de experiências os seguintes limites máximos de duração da atenção num só objeto. Crianças de 5 a 7 anos têm um limite de atenção de duração da atenção de 15 minutos. De 7 a 10 anos, 20 minutos. De 10 a 12 anos, 25 minutos. De 12 a 16, 30 minutos. Né? Acima disso, a atenção cai. Né? Isso significa que é um erro pretender o professor dar uma aula de mais de meia hora sobre um só assunto a um aluno de 16 anos. Tá? 7. Interesse. O princípio do interesse assim se enuncia. Prestamos tanto mais atenção num objeto quanto mais ele nos interessa. Podemos concentrar nosso espírito durante horas a fio num cinema porque a fita nos interessa, mas ficaríamos de mau humor ou cansadíssimos se tivéssemos que prestar atenção 2 horas seguidas à solução de um intrincado problema de matemática. O interesse, porém, depende das inclinações, das tendências inatas a cada pessoa. Na nótula 14, a gente explica o que é esse interesse. Capacidade de atenção e interesse. Por exemplo, o colecionador de selos pode ficar profundamente atento às suas pequenas estampas durante horas seguidas, enquanto os não colecionadores se cansam em olhar os selos por mais de 10 minutos. Igualmente, o interessado em motores de automóvel fica várias horas a mexer num carburador que a nós outros irrita no fim de 5 minutos de atenção. 8. Alterações fisiológicas. Como consequência desse esforço que exige do indivíduo, a atenção acarreta diversas transformações fisiológicas de importância. Ela eleva o tônus vital do cérebro, aumenta acarreta diversas transformações fisiológicas de importância. Ela eleva o tônus vital do cérebro, aumenta a circulação do sangue em nossa cabeça, em compensação, diminui o ritmo da respiração, diminui o funcionamento do sistema nervoso da vida vegetativa, ocasionando perturbações dos órgãos digestivos e uma sensação geral de cansaço. Então, ela provoca alterações fisiológicas. Isso em consequência do esforço do indivíduo, né? Essa atenção, né, acarreta algumas transformações fisiológicas de importância. O aumento da circulação sanguínea cerebral às vezes acarreta vermelhidão nas faces, calor na cabeça, cefaleia, nótula 15. De maneira geral, podemos dizer que a atenção exige um gasto extraordinário de energia nervosa. Por isso é que o intelectual, o cientista, toda pessoa que faz esforço mental continuado sente um esgotamento nervoso. É necessário compensar esse mal, não só com distrações e passeios, mas também com medicamentos fosfatados, que venham nutrir as células nervosas esgotadas. Consequências fisiológicas do excesso de atenção do nosso espírito sobre determinado objeto são a perda de apetite, o estado de abstração geral para o mundo, o indivíduo fica alheado, vago, a perda de sono, a incapacidade para agir, para se movimentar. Vamos ver aqui a nótula 15. Cabeça quente. Alterações fisiológicas provocadas pela atenção prolongada. Sentimos isso tão bem que dizemos, já estou com a cabeça quente, de tanto estudar. 9. Expressões mímicas da atenção. Há uma série de expressões especiais da fisionomia que acompanham o fenômeno da atenção. Constituem a mímica da atenção, contrações dos músculos faciais, certa imobilidade do corpo e dos membros, acomodação dos órgãos sensoriais. Vídeo nótula 16. Há expressões especiais da atenção visual, auditiva, olfativa, gustativa, etc., que todos conhecem e praticam diariamente, embora seja difícil descrevê-las. Podem ser bem apreciadas nas figuras que ilustram este capítulo. Vejamos a nótula 16.
Dizemos esticar os olhos. Dizemos vulgarmente, João esticou os olhos para ver melhor. Tal expressão significa que ele acomodou os músculos e os movimentos dos olhos a fim de prestar mais atenção. Então, nesta aula, nós estudamos os princípios gerais, né, da atenção. Primeiro, ela implica em concentração. 2, atenção focal e atenção franjal, né? Depois, olhar sem ver. O isolamento e a atenção. O poder analítico. A intermitência. Verificamos ainda o interesse. Verificamos as alterações fisiológicas e, por fim, as expressões mímicas da atenção. Na nossa próxima aula, vamos estudar a preocupação e a distração. Até lá!